Já parou para pensar por que algumas pessoas adoram andar em montanhas russas e assistir a filmes de terror, enquanto outras buscam médicos e terapeutas para lidar com medo? O medo é uma emoção complexa que nos acompanha desde a infância. Ele pode ser um aliado, alertando-nos sobre perigos reais e nos motivando a tomar decisões que nos protegem. Mas o medo também pode se tornar um tirano, controlando nossas vidas e impedindo-nos de realizar nossos sonhos. Eu já senti muito medo na vida, mas com o tempo eu percebi dois pontos a respeito do medo que me permitiram usá-lo ao meu favor. E até em alguns momentos deixar de senti-los em certas ocasiões. Só ouvir o que eu observei sobre o medo pode não mudar sua experiência de imediato, mas pode te despertar o mesmo olhar que eu tive e te permitir viver com menos medo do mundo ao seu redor. O primeiro ponto é: o medo é uma ferramenta de motivação, nem sempre útil. O medo nos avisa quando estamos usando a imaginação para nos assustar e evitar algo. Por exemplo, a gente pode se assustar com a ideia de ganhar peso para evitar comer alimentos que amamos. Ou podemos nos assustar com a ideia de não sermos bons o suficiente para não arriscar algo novo. Ou ainda com a ideia de ficar sem teto para continuar em um trabalho que a gente odeia. Aprendemos essa estratégia na infância, quando nossos pais ou nossos irmãos mais velhos gritavam com a gente para nos impedir de correr pela rua, por exemplo, ou de nos perdermos na cidade, ou para nos obrigar a fazer o dever de casa, e tantas outras coisas. E meio que isso funcionou. Nos deixavam assustados, com medo para nos proteger de perigos reais ou imaginários. Com o tempo, internalizamos a estratégia a tal ponto que tudo o que precisávamos fazer era imaginar a reação deles para o medo surgir. Ou seja, isso tornou-se um hábito na gente. Mas o problema é que já temos um sistema de orientação interna, um GPS, que eu já falei aqui várias vezes em outros vídeos. Esse GPS é uma inteligência responsiva em tempo real, que funciona muitas vezes melhor que o medo, sem nenhum dos sentimentos desconfortáveis ou consequências confusas que o medo traz. O segundo ponto é: existe uma diferença entre a sensação de medo e a consciência do perigo. A consciência do perigo é um sinal natural do nosso corpo que está encravado em nosso DNA, originada lá da pré-história, que nos alerta sobre perigos reais à nossa integridade física. Quando sentimos a consciência do perigo, nossa mente fica clara, nosso corpo fica alerta e nosso foco se aguça. Essa resposta nos ajuda a lidar com situações de perigo e nos mantém seguros. Já o medo, por outro lado, é uma resposta emocional que pode ser desencadeada por perigos reais ou, na sua maioria das vezes, imaginários. Quando a gente sente medo, a gente pode sentir ansiedade, pânico, tremores, suores e outros sintomas físicos. O medo pode nos levar a evitar situações que nos causem desconforto, mesmo que elas não representem perigo real para a gente. Como falar em público, por exemplo. Eu gosto de dizer que a consciência do perigo nos faz sentir vivos. Já o medo
nos faz desejar estarmos mortos. É isso. Gratidão por estar esses alguns minutos comigo. E que você possa estar plenamente contente, momento a momento.